Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo aqui que é para segunda-feira, né? O vídeo do dia seguinte, o vídeo da ressaca. Eu tô gravando esse vídeo na noite de domingo, né? Ainda tô aqui preparando material, vendo aí toda a repercussão dessa partida, mas o vídeo vai agora pela manhã para você que curte o canal Vascaíno do Cerrado. Então, antes de atualizar tudo que tá pegando aí de polêmica sobre essa partida que terminou em 1-1 entre Vasco e Sport, ou Sport e Vasco, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal também. Falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Hoje tem Campeonato Brasileiro Série A, o Bragantino encara o Santos, estão pagando 1,92 na vitória do Bragantino, 3,38 no empate, 3,39 na vitória do Santos. Se você quer fazer uma fezinha aí na 1xBet, o link fica no primeiro comentário fixado, você vai fazer o cadastro, o código promocional para ajudar o canal é do Cerrado, tá? A 1xBet é patrocinador, é parceiro do canal Vascaíno do Cerrado em 2022. Bom, muita confusão, eu mostrei para todo mundo, tá em todos os canais aí, aquela invasão que teve da torcida do Sport, né? A provocação dos jogadores do Vasco ali depois do gol, enfim, muita gente discutindo isso, a canalice que é o lixo que é a Rede Globo, né? O seu Roger Flores, o hipócrita do seu Roger Flores e o Júnior, eu nem assisti ali, eu assisti na Sport TV com outros comentaristas, né? E aí depois fiquei sabendo que o Roger Flores ficou colocando, e a Globo ali ficou colocando culpa, o Villani, culpa na confusão no Raniel, né? Como se quisesse ali que fosse expulso o jogador. E aí acho engraçado, né? O Raniel causou toda essa baderna, essa confusão, porque foi comemorar, provocando a torcida. Agora o Gabigol pode, né? Engraçado, o Gabigol pode provocar todo mundo. O Souza ia comemorar contra a torcida do Botafogo fazendo a carinha de choro, aí pode, é futebol arte, né? Aí é legal pra caramba, né? Agora quando é pra escolher um lado, né? Eles não ficam em cima do muro, né? Eles mostram a cara de pilantras, de safado que esses funcionários dessa emissora lixo, podre, que eu tenho fé que um dia vai acabar, né? Então, esses comentaristas ficaram ali falando que a culpa era dos jogadores do Vasco, e eu já expliquei aqui, né? Quem é que não comemora assim? Não estou defendendo também, eu acho que não precisava, né? O clima estava muito tenso, já havia essa parada de terem provocado o Raniel nas redes sociais. Ele é um jogador que foi da base jogou no Santa Cruz, então tem esse negócio da rivalidade, enfim, tudo isso aí não justifica, pode até jogar coisas, objetos, bacana, beleza, isso aí a gente até vê no estádio, né, até os times são punidos por isso. Agora, abrir um portão como segurança, e eu vou mostrar o vídeo aí para você, um segurança do Sport abre o portão, ou o portão já está aberto, e ele falando para o pessoal entrar, e agredir a mulher lá, a profissional que estava trabalhando, covardia, isso é covardia, pilantragem o que fizeram lá na Ilha do Retiro. Então, não tem argumento para o que fizeram, dizer que o Vasco é o responsável, que o Vasco é que causou, negativo. Aí depois saiu um pronunciamento, né, do vice-presidente de futebol do Sport, é o Augusto Carreiras, anotei o nome dele aqui, Augusto Carreiras. Primeiro, ele fez um discurso ali de mais de 6 minutos, só para falar dessa confusão e dizer que o esporte está sendo prejudicado, que fazer futebol no Nordeste não é fácil, né? Primeiro falou aí da questão dos jogos que estão sendo mudados, as datas dos jogos, que o Vasco pediu para fazer uma mudança, e eu vou deixar o trecho aí para você, mas observa que no final ele fala que é legal, tá dentro da regra essa pedir para mudar datas de jogos, isso acontece o tempo todo, né? Aí ele fala que isso não é legal pensando desportivamente, mas é legal, cabe, senão não estava fazendo, né? Então não tem conversa. Se é legal, se autorizar, pode mudar, assim como muda para o Flamengo, assim como muda para o Palmeiras, assim como muda para o Fortaleza, porque vai jogar uma Libertadores, ou porque quer jogar num estádio que pode receber mais torcedores. Então não tem argumento. Ele mesmo quebra o argumento quando ele fala que é legal, né? Vou deixar aí, porque ele fala que o Vasco está sendo beneficiado
com essas mudanças de datas? Trabalhando. Mas não é fácil fazer futebol no Nordeste, não é fácil fazer futebol por aqui quando você tem toda uma pressão. E aí eu quero relatar para vocês algumas coisas que acontecem mesmo antes do jogo, para vocês terem uma ideia, mudança de tabela, lógico que o regulamento permite, só não permite que haja alteração na última rodada, mas vocês veem, a gente jogava na quinta-feira contra o Londrina e o Vasco jogava na sexta, um dia depois da gente. A gente poderia jogar, inclusive, dependendo do resultado do jogo do Vasco, o Londrina já sem chance na sexta-feira, e aí o Vasco vai e por solicitação, ninguém sabe de quem, consegue transferir o jogo dele para o sábado. Nós tivemos na CBF essa semana questionando o que foi que aconteceu, porque do ponto de vista legal não tinha nenhum impedimento, mas do ponto de vista desportivo sim. Você tem uma interferência em times que estão efetivamente buscando a classificação e que vão brigar até a última rodada, e você tem mudança nesse tipo de condição. E aí nós não conseguimos mudar. Depois eu soube até que o Vasco protestou com relação à nossa mudança de data. Como se a gente não pudesse. Eles podem mudar a data e a gente não pode. Eu já fiquei sabendo que eles já estão trabalhando também para a semana seguinte, porque a gente joga contra o Operário também depois deles. E aí eles já estão tentando uma nova mudança de data. Privilégios, situações que são dadas a determinados times que você não entende. Bom, agora no próximo trecho ele vai fazer acusações seríssimas, graves, que devem ser aí investigadas ou apuradas para saber se o que ele está falando aí tem fundamento, que é com relação à arbitragem ter chamado para ver ali o pênalti, que segundo ele o Klaus, o Rafael Klaus, falou em particular para eles todos que não foi pênalti e mesmo assim marcou o pênalti, como dando a entender que veio uma ordem para o juiz marcar o pênalti, mesmo o juiz dizendo que não foi pênalti, mesmo o juiz afirmando que não foi pênalti, dizendo que o juiz recebeu uma ordem para marcar esse pênalti. Então é uma acusação seríssima, gravíssima, e eu só não levo a sério essa acusação, por quê? Porque foi pênalti, basta você ver o lance. Você não vai discutir com a imagem, contra fatos não há argumento, basta ver o jogador, o Alex Teixeira toca a bola e o goleiro toca o Alex Teixeira, é pênalti, pode ser no primeiro minuto, pode ser no minuto 5 ou pode ser no minuto 50, é falta dentro da área e é pênalti. Então pra mim isso é choro, é mimimi aí de quem, não é show de perdedor porque a gente não perdeu, mas é choro sim de quem perdeu uma vaga para a Série A. O Sport pode perder a vaga para a Série A porque a vitória em cima do Vasco era muito importante. Então vou mostrar essas acusações seríssimas e que se for comprovado que realmente está acontecendo, tem que haver aí uma interdição no futebol para a gente saber quem é que está dando ordem para o juiz, mesmo com o juiz sabendo que não foi pênalti, marcar um pênalti ou um lance contrariadamente, E se não, se o contrário, se é esse dirigente que está falando merda, quem tem que ser punido é ele. Então vou deixar aí para você ver esse trecho. O Sport sofreu, e vem sofrendo ao longo do campeonato todo, com questão de falta de critério entre o relacionamento de VAR e do juiz de campo. Isso aí não é a primeira vez que a gente relata, isso não é choro, até porque não é choro de perdedor, porque nós não perdemos o jogo, mas é o que tem acontecido. Você vê claramente que a bola, no primeiro tempo nós tivemos 2 lances que o VAR podia ter chamado, 2 lances de possíveis pênaltis, eu estou falando de possíveis pênaltis, que podiam ter sido analisados pelo VAR, o VAR não chama. Quando é no segundo tempo, no final, aos 44 minutos de jogo, o juiz manda o jogo seguir, viu com clareza, e depois o VAR chama e ele volta atrás. A cara de constrangimento do senhor Rafael Klaus, quando ele se volta para o campo, e faz o sinal que está marcando o pênalti, é uma coisa que entristece quem faz futebol. Você vê claramente o constrangimento dele ao dar o pênalti. Eu quero dizer, e aí eu não tenho medo de dizer aqui a vocês, que dentro da conversa que nós tivemos, o árbitro fez questão de afirmar que não foi pênalti. Inclusive disse aos jogadores do Sport que não tinha sido pênalti. Um árbitro FIFA, um árbitro que vai à Copa do Mundo, um árbitro que conseguiu um conceito através da sua imposição moral, da ética, chega e diz aos atletas que não foi pênalti, depois é obrigado a marcar um pênalti. É obrigado a dar um pênalti, quando ele poderia, e a palavra final, sempre que a gente vai reclamar, diz a palavra final é do árbitro de campo. E o árbitro de campo volta atrás de uma coisa que ele tinha apitado com convicção, de que não tinha sido pênalti. E relatado para mim, para o treinador Claudinei, que inclusive ele tinha dito aos atletas do Sport que não tinha sido pênalti. E aí a gente é obrigado a aguentar uma história dessa. Bom, agora no próximo trecho ele vai chamar os jogadores do Vasco de moleques, diz que não tem preparo para vestir a camisa do Vasco, que todas as provocações foram gravadas, balançando lá, chacoalhando o saco, jogando cadeira, provocando, como se isso não acontecesse, como se um jogador no futebol brasileiro fizesse o gol, pegasse a bola e fosse para o meio de campo. Ninguém provoca torcedor, seu Roger Flores? Ninguém, a turma da hipocrisia, Então ele vai falar aí que quem tem que ser punido são os jogadores do Vasco que começaram a confusão, tentando argumentar o indefensável, Porque como é que você vai... Isso justifica arrombar um portão, entrar e agredir uma mulher e tentar agredir jogadores, Eu vou deixar aí para você ver. Você vê atletas que não têm o menor preparo
não é para vestir uma camisa de um time da grandeza do Vasco da Gama. Não é? Coisa de moleque, não é? De moleque. Não é de ir para uma torcida e depois querem colocar a culpa na torcida, que eu também aqui não estou defendendo a torcida, não. Mas a provocação partiu do Vasco da Gama, partiu dos atletas que estão em campo, que estão ali em campo para dar o espetáculo. O torcedor pagou para viver um espetáculo, não é para viver um jogo de futebol, não para ser agredido, não para ver jogador balançando a genitália, não para ver atleta jogando cadeira, não é para cima do torcedor. Isso tudo está em vídeo, está relatado em vídeo. Não é? Para finalizar o chororô desse vice-presidente de futebol, né, ele vai elogiar a polícia militar, que fez um trabalho maravilhoso, conteve a confusão, botou os torcedores de volta na arquibancada, trancou o portão e falou que a galera podia voltar, que ia ter jogo normalmente. Aqui o Vasco se escondeu covardemente no vestiário, porque o Vasco foi para empatar, porque o Vasco, quando conseguiu o resultado, botou debaixo do braço e foi se esconder, que os 4, 5 minutos que faltavam dava para o Sport vencer a partida e que o juiz tomou uma decisão dentro do vestiário também, que o certo era ele vir. Enfim, você vai ver toda a choradeira dele com relação a suspensão, o encerramento da partida pelo juiz Rafael Claus. E aí você tem depois, não é, uma situação onde a Polícia Militar, rapidamente, e aqui eu quero elogiar a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, não é, porque prontamente interviu, prontamente conseguiu contornar toda a situação, não é, num intervalo muito curto, contornou a multidão. Não é fácil contornar a multidão, controlar essa multidão. A Polícia Militar consegue controlar essa multidão e diz, dentro do campo, o Tenente Coronel Washington relatou ao trio de arbitragem que tinha condições de segurança para que a partida prosseguisse. Não é, disse isso claramente na minha frente, na frente do presidente, na frente do dirigente do Vasco, não é, e inesperadamente, não é, o trio de arbitragem, sob protesto da diretoria do esporte, resolve ir para o vestiário, não é, para tomar a decisão de dentro do vestiário. E aí, paz, minha gente. Dentro do vestiário ele manda chamar o comandante do policiamento do jogo, não é, manda chamar, não é, o treinador dos dois times e um dirigente de cada time, para comunicar que não ia prosseguir a partida por falta de segurança. Tendo, inclusive, nessa hora sido interrompido, não é, pelo comandante, pelo coronel Washington, e quando ele relatou que a Polícia Militar garantiria a segurança para a continuação do espetáculo. O que foi dito dentro de campo é relatado dentro da sala do árbitro também. Não é, e mesmo assim, o juiz resolve, não é, alegando que não teria condições, não é, de garantir a segurança. Não é, eu não sei como é que ele diz isso, porque quem garante a segurança é a Polícia Militar. Não é, e ele resolve encerrar o jogo de dentro do vestiário. Não é, eu quero observar o seguinte: o time do Vasco imediatamente correu para dentro do vestiário. Não é, vocês viram, quem estava dentro de campo, que a diretoria, não é, e a comissão técnica do Vasco chamou os jogadores para dentro do vestiário. Não queria o jogo mais em situação nenhuma. E aí o árbitro acaba o jogo dentro do vestiário, não é, sem os times dentro de campo, só o Sport dentro de campo. Não é, o Vasco no vestiário, o Sport dentro de campo e o árbitro dentro do vestiário, porque ele teria que ter voltado para o campo. Ele teria que ter ido verificar as condições do campo, ele teria que ter ido verificar o relato que a Polícia Militar fez a respeito das condições de segurança para o prosseguimento da partida. Ele sequer foi, ele no vestiário, não é, ele não chamou os capitães dos times, que é o correto fazer, de dentro do campo. Ele teria que ter feito isso dentro do campo, mas nem coragem, não é, de ir para dentro do campo ele teve. Não é? Porque essas decisões, não é, quando elas envergonham, quando elas são tomadas sob a égide da obscuridade, não é, elas são difíceis de explicar. Elas são muito difíceis de explicar. Talvez ele não tivesse condições de explicar isso dentro de campo. Preferiu dentro de uma sala, não é, apenas com a representação de 2 pessoas por elenco, na frente da Polícia Militar, não é, dizer que ia encerrar a partida porque não tinha condições de jogo. Não é, sob protesto do esporte, não é, protesto dos atletas do esporte, que em momento nenhum deixaram o campo, ficaram lá aguardando o reinício da partida. O treinador chamou o elenco, o treinador deu novas orientações táticas para aqueles, 6, 7, 8 minutos. Não é, essa parada, o pênalti aconteceu aos 44, então você tinha ainda mais 1 minuto e fora o desconto, né, de substituição do VAR. Nós teríamos ali mais de 6, 7 minutos com certeza, não é, para o prosseguimento da partida. O esporte estava pronto para voltar ao jogo. Não é, dissemos a ele por diversas vezes ao árbitro que tínhamos condições de voltar ao jogo. Não é, que o time estava dentro de campo. Não é, quem não estava dentro de campo era o Vasco da Gama. Quem não estava dentro de campo era quem achava que o resultado estava de bom tamanho, estava bem conveniente e por isso permaneceu dentro do vestiário acovardado. Não é, porque condições de jogo. Não é, e aí... Bom, para encerrar o vídeo e contando com o seu joinha e o seu like para ajudar aí no trabalho do canal Vascaíno Cerrado, a CBF e o STJD se posicionaram sobre o assunto ainda na noite de domingo, né? Eu vou ler aqui, ó. A Procuradoria do STJ estuda pedir a interdição da Ilha do Retiro, né? Está aqui, ó. A Procuradoria do STJD estuda pedir a interdição da Ilha do Retiro e a Arena Castelão após a violência. A CBF pede punição rigorosa contra os culpados. Tá aqui a do Wellington Campos, da Rádio Tupi. E uma outra que saiu, uma nota da Procuradoria do STJD, diz o seguinte, ó, abre aspas, a Procuradoria agirá com rigor em todos os casos de violência no estádio de futebol. Pais e todas as pessoas de bem precisam se sentir seguras em qualquer jogo de futebol no Brasil. E vamos lutar para que seja essa a realidade, afirmou a Procuradoria-Geral o Procurador-Geral Ronaldo Piacente, é o nome do cara aí, tá? Então tá aí a CBF
e o STJD já se posicionando no domingo com relação a essa baderna que aconteceu, essa violência, né, contra a profissional, ameaça aos jogadores, né, e vão ser punidos, obviamente vão ser punidos rigorosamente. É como eu falei até na live lá do Léo, por causa de um fato isolado, uma torcedora que chamou o Aranha lá, goleiro do Santos no jogo contra o Grêmio, de macaco, ou ele era goleiro do Grêmio, chamou o cara de macaco, enfim, foi um episódio assim, o time foi excluído, foi o Grêmio mesmo, foi o Santos e o Grêmio. A torcedora do Grêmio xingou lá o Aranha de macaco e o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil. Se eu não me engano é a Copa do Brasil, mas tá aí esse torcedor que invadiu e agrediu a profissional, ameaçaram os jogadores, isso pode causar assim uma grave punição para o esporte. Infelizmente, né, toda ação gera uma reação, e se o Vasco tiver que ser punido porque fez alguma coisa errada, eu não estou passando pano aqui, mas eu acho que o erro foi do mandante, quem tem que dar segurança para o espetáculo acabou não dando, tá? Não estou falando aqui para dar ponto para o Vasco, tirar ponto do esporte, o Vasco nem precisa, basta ganhar os jogos que tem em casa e acabou a conversa. IPT, saudações, um abraço para vocês, uma semana abençoada, curte o vídeo, compartilha, tamo junto, grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas.